Hoje você vai conhecer a história de Venâncio, um cara egoísta e mesquinho, que não fazia nada por ninguém. Não tinha carinho nem pelos próprios pais. Acontece que chegou o momento da prestação de contas. Ele morreu e teve que encarar as consequências. Fica comigo até o final que vou te contar tudo. Em um local desconhecido, cercado por grandes árvores, na penumbra da noite, uma mulher realiza um ritual macabro. De pé, dentro de um círculo de velas, tendo à frente uma fogueira e vários punhais cravados no chão. Aparentemente em transe, ela faz gestos expressivos, e pronuncia palavras em uma língua desconhecida. Em seguida, com as mãos, ela ergue um boneco acima da cabeça, envolve o boneco em um líquido viscoso, e o deposita em uma caixa preta, que é trancafiada com uma chave, e por último, ela deposita a caixa no centro do círculo. Como todas as manhãs, e com o característico mau humor de sempre, Venâncio aguardava o coletivo para chegar ao trabalho. Irritado, ele permaneceu de pé durante toda a viagem, até o seu destino. Ao chegar no local de trabalho, jogou a pasta sobre a mesa e não respondeu ao bom dia, dado pela colega. Já acostumada com o comportamento do colega, ela deu de ombros. Após o almoço ele sentiu-se mal, com taquicardia e dores no coração, então, procurou atendimento médico. No atendimento, o cardiologista não pensou duas vezes, solicitou internação imediata. Eu não sei como você ainda não teve um infarto, meu amigo. Hipertenso, cardíaco, obeso e sedentário. Teima em manter maus hábitos alimentares. Come tudo que não presta. Você não tem amor à sua própria vida. Questionou o médico. Torcendo o nariz, Venâncio perguntou: por quanto tempo eu vou ficar prisioneiro neste hospital? Ora, pelo tempo que for necessário. O seu caso inspira cuidados. Você pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Eu vou solicitar uma bateria de exames. Naquela noite Venâncio teve uma parada cardíaca, e foi transferido para a UTI. Entrou em coma e permaneceu entubado. Conversando com o médico, Dona Valda, a mãe de Venâncio, relatava como era a vida do filho. Ele é uma pessoa extremamente intransigente. Não aceita que ninguém dê palpites na vida dele, e como ele mora só, fica bem difícil demovê-lo de suas ideias e costumes tortuosos. É rancoroso. Tudo é motivo para vingança. Cortou relações com o pai. Há anos os dois não se falam. Eu ainda consigo manter uma relação com ele porque eu amo muito, e não levo em conta as palavras duras, que ele dispara em seus momentos de ira. Eu oro tanto a Deus por este meu filho, mas ele tem um coração de pedra. Desabafou a mulher, enxugando as lágrimas do rosto. Às 22h45, Venâncio foi a óbito. Os profissionais desligaram os equipamentos. O corpo foi conduzido para o necrotério do hospital. Na manhã seguinte, a funerária fez o translado do corpo para uma capela, onde o corpo foi velado por familiares e pessoas próximas. No velório, a mulher descrita no início de nossa história, fazendo o ritual, veio prestar a última homenagem ao falecido. Apresentou-se como uma antiga colega de faculdade. Discreta, ela apresentou suas condolências aos familiares, e fez uma oração na cabeceira do caixão. No momento do sepultamento, no cemitério, num gesto bonito, ela lançou pétalas de rosas sobre o caixão, e novamente, fez uma oração, dessa vez, um pouco mais longa. Uma paisagem sinistra, com pouca luz, algumas árvores secas e um chão úmido. Foi a primeira visão que Venâncio teve. Em seguida, sentou-se e continuou analisando aquele ambiente hostil e assustador. Um vento frio soprou, agitando os secos galhos das árvores em volta. Atordoado, o jovem questionou-se: que lugar é este? Como eu vim parar aqui? O que está acontecendo? Ainda sentindo dores no peito, com certa dificuldade ele levantou-se, e avistou a uma distância considerável, algo que parecia ser um lago. Com a garganta seca, ele caminhou em direção ao lago, no intuito de saciar a sede que lhe consumia o corpo. Quanto mais ele se aproximava, menos certeza tinha do que estava vendo.
Um líquido escuro, viscoso e mal cheiroso, foi o que ele viu à sua frente. Então ele saiu andando sem rumo, na esperança de encontrar algo ou alguém, que pudesse ajudá-lo. Depois de algum tempo caminhando, ele avistou uma caverna e ali se abrigou. Deixou-se cair no chão. Por algum tempo ficou com o olhar perdido no vazio. De repente ele viu algo se movimentando a certa distância. Imediatamente gritou, tentando chamar a atenção. Mas sentiu a dor no peito aumentar. Deitou-se no chão e chorou convulsivamente, como uma criança desamparada. De repente ouviu a voz da própria mãe a lamentar-se pela morte do primogênito, isto causou-lhe grande dificuldade para respirar. A dor no peito tornou-se ainda mais intensa. Ele sentiu grande mal-estar, como se fosse perder os sentidos. Socorro! Exclamou o infeliz, buscando desesperadamente o ar, que lhe faltava. Algum tempo depois, acalmou-se e adormeceu. Foi acordado após receber um violento pontapé na perna, e ouvir uma voz sarcástica que exclamou: "Acorda, seu inútil!" Atordoado, ele abre os olhos, e se depara com dois homens trajando estranhas vestimentas, um com uma roupa negra, que parecia ser couro, tendo a cabeça coberta por um capô, que deixava o seu rosto irreconhecível. O outro tinha um tecido escuro envolvido no corpo, tendo o tórax exposto. Na cabeça, um chapéu de couro. Nas mãos, ele carregava uma corrente com objetos pontiagudos. Nas extremidades. "Levanta seu lixo. Eu não tenho o dia todo." "Mas quem são vocês? Você não gostou da nossa presença?" Esperava ser recepcionado por lindos anjos com asas brancas. "Certamente um verme tem mais valor que você, e teria um destino melhor que o seu." O outro sujeito alertou: "Se não levantar logo desse chão, você vai sair daqui a pauladas." Em prantos, Venâncio ergueu-se do chão. "Tá sofrendo pois eu lhe informo que você ainda não conhece o sofrimento." Ele foi conduzido a uma edificação, que ficava no topo de uma montanha, envolvida em uma névoa escura. Introduzido no interior da casa, ele foi atirado ao chão. Rastejou até uma parede lateral, e ali ficou. Vislumbrando a esplendorosa arquitetura daquela construção. Foi surpreendido por algo, que lentamente surgia da escuridão de uma sala contígua. Ele recuou um pouco, mas sabia não ter para onde correr. Um ser de aspecto aterrorizante surgiu à sua frente. Vestido com uma indumentária que mais parecia trapos de roupa. Tinha mãos esqueléticas, com dedos longos, e unhas pontiagudas. O rosto escondido sob um capô, e seus pés não tocavam o chão. O corpo daquela criatura pairava a pouco mais de 50 centímetros do chão. Trêmulo, Venâncio não pronunciava um monossílabo. "Você!" exclamou a criatura trevosa, apontando para o homem apavorado. "Sabe o que aconteceu com você? Não? Você não faz mais parte do mundo dos vivos. Agora você é uma alma penada. O seu passado não é nada bom, e o futuro pode ser ainda pior. Você não foi uma pessoa muito querida. Uma erva daninha teve mais utilidade que você. Individualista, arrogante, egocêntrico, intolerante, sádico. Nunca enxergava ninguém além de você. Não teve consideração nem mesmo com os seus pais. Não gostava nem de si próprio. Levava uma vida desregrada, sem compromisso com nada, nem com ninguém. Sempre humilhou aqueles que poderiam ter lhe oportunizado um fim menos doloroso. Uma vida inútil em que você a ninguém beneficiou. Sequer fez por si próprio. Criaturas inúteis e desprezíveis como você, estão relegadas a séculos de dor e sofrimento nos ambientes mais inóspitos que este orbe possui." Venâncio chorava copiosamente. O remorso torturava-lhe a consciência, como afiada adaga a perfurar-lhe lentamente as vísceras. As palavras daquele ser medonho assemelhavam-se a repetidas apunhaladas ao chegarem em seus ouvidos. O ser bestial ergueu a mão, e imagens tétricas começaram a ser exibidas diante dos olhos do infeliz, que mantinha-se encolhido ao chão. Criaturas animalizadas, outras já sem a forma humana, coexistiam com um ambiente apavorante e inóspito. O espectro continuou: "Para essas criaturas a palavra esperança já perdeu o sentido. Muitos ali se encontram há séculos, e a única noção que lhes restou de tempo, foi a eternidade.
O lixo da humanidade, entregue à sua própria sorte, e largado num mundo surreal. Imagine-se cair ali. Você acredita que alguém iria sentir a sua falta, seu verme? De repente aquela visão tomou proporções ainda maiores, e as imagens agora estavam mais próximas do desgraçado caído no chão. Nesse momento uma ventania irrompeu-se na grande sala. Venâncio tentou agarrar-se a uma coluna, mas a força do vento foi mais rápida, e ele começou a ser deslocado em direção à tela, que agora assemelhava-se a um grande portal, onde ele conseguia ver, com clareza, os que ali habitavam, que por sua vez, pareciam fazer parte do mesmo ambiente. Tentando prender os dedos nas falhas presentes no solo, ele retardava a sua entrada naquela dimensão incomum. Me ajude, por favor. Não me deixe ser levado. Por fim, ele conseguiu manter-se no limiar da paisagem, segurando no degrau da escada. Mas o vento soprava com força extrema. Acredito que você não ultrapasse os 100 anos vivendo por lá, comentou a criatura, soltando em seguida uma gargalhada que reverberou pelas paredes da construção. Não. Eu imploro. Eu serei seu servo, seu escravo. Mas não me deixe entrar nesse lugar. Eu ouvi bem. Você disse que será meu escravo. Sim. Mas me tire daqui. Eu imploro. Daqui em diante você pertence a mim. Não dará um passo sequer, sem a minha autorização, não me contrariará em nada, e se ousar me desafiar, num piscar de olhos, se verá habitando aquele lugar desprezível, como você. Fazendo um movimento discreto com a mão, a ventania cessou e o portal se dissipou. Recomponha-se que você vai receber a sua primeira incumbência. Ainda ofegante, o homem se pôs de pé. Você foi trazido a mim com uma única finalidade, me servir. Nós temos parceiros do lado de lá, que fazem o trabalho inicial, de seleção daqueles que podem ser aqui aproveitados. Em verdade, eu ajudo a muitos, pois evito que tantos infelizes passem o resto de suas vidas naquela colônia de férias que você viu. Em troca, só exijo lealdade. Uma nova paisagem tomou forma na tela, e a criatura continuou. Este homem deverá ser neutralizado. Ele está incomodando pessoas com quem temos parcerias, e será retirado do nosso caminho. Kalunga vai liderar esta missão, e você irá acompanhá-lo. Ele vai lhe ensinar tudo o que você precisa aprender, e mostrar tudo o que você precisa ver. Concluiu ele, apontando para Kalunga, o sujeito que havia trazido Venâncio até a casa. Por longo período o capataz pôs o recém-chegado a par de toda a situação. O objetivo era destruir a vida de um homem que liderava um movimento social, que prevenia e tratava pessoas com dependência química. Venâncio partiu primeiro, com a incumbência de acompanhar toda a rotina da vítima, por um período de 3 semanas. Findo esse período, Kalunga se juntou ao primeiro. O plano central era fazer com que a vítima fosse afastada do cargo, por suspeita de envolvimento sexual com uma adolescente. Venâncio era torturado pelo remorso, sentia que estava fracassando mais uma vez. Por diversas vezes boicotou a missão, no intuito de salvar o pobre homem do ultraje ao qual estava prestes a cair. Porém, Kalunga captou as energias do iniciado, e informou a entidade demoníaca, que logo tomou suas providências. Mandou que Venâncio fosse atirado no Lago Negro. E assim foi feito, depois de receber muitos insultos e chicotadas, ele foi largado no tenebroso Lago Negro. Recobrando a consciência, ele abriu os olhos, deu um longo suspiro, olhou em volta e constatou que estava com o corpo imerso em um líquido escuro, viscoso e de odor desagradável. Tentou erguer-se, mas percebeu que quanto mais esforço fazia, mais se afundava no lodo pútrido. Foi quando se deu conta que não estava sozinho. Muitas criaturas se encontravam na mesma situação que ele. Ouvia gemidos, pedidos de socorro, injúrias e lamentações das mais diversas. Desesperado, lamentou a própria sorte e deixou-se tomar pelo ódio, o sentimento que predominava na atmosfera daquele lugar pavoroso. Naquela dimensão, o tempo não era inimigo, tampouco aliado, pois tratava-se de uma métrica sem acesso aos infelizes que ali habitavam. Por longos anos, Venâncio permaneceu no lodo do pavor. Perdeu a consciência de quem era, suas origens, seu passado.
O remorso mesclado com o ódio, culminou em um estado mental desequilibrado, sem perspectivas, sem esperanças de dias melhores. Aquele sofrimento lhe parecia eterno. A certa distância ele avistou a imagem de uma mulher. À medida que ela se aproximava, ele tinha que encobrir os olhos com as mãos, pois ela possuía luz própria, que ofuscava-lhe a visão. Ela possuía uma grande tela, também luminosa, que lançava em direção aos infelizes que se encontravam presos na lama movediça. Muitos se agarravam à rede com todas as poucas forças que lhes restavam, mas poucos conseguiam se manter agarrados à tela. Venâncio foi um dos que conseguiram. Ele visualizou um ambiente tomado por uma intensa luz branca. Não conseguia enxergar o seu próprio corpo, nem paredes ou portas. Apenas o som de uma voz feminina. Venâncio. Pouco mais de 11 anos se passaram, desde a sua chegada naquele lugar. 11 anos necessários ao seu processo evolutivo. Ao contrário do que você pensa, você teve sim vitórias. A primeira foi quando tentou auxiliar a vítima daquele plano macabro. E por esse motivo você foi jogado no Lago Negro. Se você tivesse ajudado na continuidade daquele propósito, teria participado de inúmeras estratagemas, e desgraçado a vida de muitos, aumentando ainda mais o seu débito para com a justiça divina. Foi feita uma programação para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Você renascerá com grandes limitações de saúde, mais especificamente na região do cérebro. Terá limitações físicas e mentais. Dependerá totalmente daqueles a quem chamará de pais. Que a misericórdia divina seja com você. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Deixe o seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história nova. Ative o sino de notificações, para você ser avisado quando tiver vídeo novo, aqui no canal. Um abraço, e fique com Deus.